Mas aí eu falei, meu Deus, não é nada disso. Mas nunca vai. Nunca. A gente... Então ele tinha, assim, um presente exclusivo e também ele tinha uma característica, assim, das boas, ele era fofoqueiro. Ele era um delator, tudo que os irmãos faziam quando ele estava apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho dos pais dele, ele ia lá e contava pro pai dele, tipo, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Então, ele tinha uma certa confiança, então ele era mais próximo do pai. E por conta disso, os irmãos deles começaram a desprezar, né? Odiava ele, desprezava ele. E, se eu não me engano, em Gênesis, vou ler um pouquinho aqui. Vamos lá, abrir a Bíblia, em Gênesis 37:4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Fez aquilo que ele podia fazer, às vezes até mais do que isso, né? Então é por isso que é importante a gente às vezes ser honesto. Às vezes a gente passa por uma situação ruim e a gente acaba culpando as pessoas ao nosso redor, culpando todo mundo, nos culpando, e a gente acaba não fazendo as coisas da forma que devem ser feitas, né? Porque às vezes na nossa vida a gente passa por várias provações. Igual o José, ele teve a esposa de Potifar, né? Praticamente ela assediou ele, assim, de uma forma muito ruim, a ponto de tirar as vestes dele. E ele não soube se defender, não teve como se defender. E mesmo assim ele se esforçou em dar o seu melhor, em ser o melhor. Então eu acho que esse é um segundo ponto que eu consegui aprender na história de José. O terceiro ponto que eu também aprendi na história de José é sobre o perdão e a restauração, né? Apesar dele ter enfrentado a prisão, ficado preso injustamente, lá ele conversou com pessoas, ele interpretou sonhos, usou seu talento, ele ajudou as pessoas, ajudou sempre o seu próximo e sempre pedia para que as pessoas se lembrassem dele. Mesmo assim, as pessoas às vezes se esqueciam, estavam lá voltavam aos seus postos de trabalho, então saíram da prisão e ele foi o segundo, o copeiro, mas se não me engano, agora não, eu confundo sempre os dois, o padeiro e o copeiro. O copeiro estava vivo, o padeiro foi assassinado. Ok. Ele não aceitou de primeira mão o que José tinha interpretado do seu sonho, achou que era mentira dele, que ele não sabia o que estava falando, mas Deus ele sempre falou muito com José através dos sonhos e das coisas, então ele sabia a interpretação, né? Aí ele interpretou o sonho de ambos e só depois de muito tempo que o copeiro foi lembrar dele. Demorou um certo tempo, não foi assim logo de imediato. Então, com tudo isso, ele não desistiu, ele fazia o seu melhor, ele ajudava, inclusive, o carcereiro-chefe na prisão com os outros presos, ou seja, mesmo na dificuldade, ele estava ali se esforçando e fazendo aquilo que ele mais sabia fazer, né? E depois disso, o copeiro se lembrou dele, né? Então ele foi até o faraó, né, que também teve alguns sonhos referente às vacas magras, às vacas gordas, e ele conseguiu interpretar esse sonho para faraó. E aí chegou lá, ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito, que foi o governador. Com isso, eu estou resumindo a história de José assim, por todos mais ou menos, os pontos. Com isso, a família dele, que passava um pouco de dificuldade, precisou descer até o Egito para pedir auxílio. Os irmãos dele, 20 anos após tudo isso, todo esse acontecimento, reconheceram que fizeram, né, errado, falaram para o pai que ele não tinha sido morto por um animal como havia sido contado na primeira história, na primeira versão. Eles contaram a verdade, que foi vendido como escravo e ele não sabia se estava vivo ou se estava morto, e mesmo assim
já conviveu o luto, vamos dizer assim, o luto do José 2 vezes.